vento sopra devagar esta noite, carregando um frio quase líquido que se deposita na pele como um segredo antigo. As estrelas, lá no alto, parecem respirar num ritmo que não combinaria com nenhuma máquina humana, como se cada ponto de luz guardasse uma paciência infinita, uma espera que antecede algo que não sabemos nomear. E enquanto o céu permanece imóvel para quem olha de longe, invisivelmente algo se desloca além das fronteiras familiares, como um sussurro vindo de um lugar onde a escuridão não é apenas ausência, mas presença. Talvez seja por isso que você clicou neste vídeo. Porque em meio ao silêncio cósmico, a simples ideia de que o James Webb encontrou algo estranho além do nosso sistema solar faz a noite mudar de temperatura e desperta em nós aquela sensação íntima de que existe mais do que imaginamos, mais do que ousamos admitir nos momentos de plena vigília. E antes de seguirmos, respire um instante. Sinta a lentidão natural dessa escuridão, esse espaço entre um pensamento e outro onde o tempo quase não se move. Aqui, não precisamos nos apressar. Este é um lugar seguro, feito de perguntas, de silêncio e de curiosidade calma. Se esse tipo de reflexão te acalma, pode se inscrever no Ciência antes de dormir e continuar explorando conosco, sempre nesse ritmo sereno, onde cada ideia encontra espaço para se estender como a própria noite. Há algo fascinante na forma como o escuro parece guardar acontecimentos que não conseguimos ver diretamente. Quando olhamos para além do sistema solar, para essas regiões onde a luz demora séculos para atravessar o vazio, percebemos que a noite é muito mais profunda do que acreditávamos quando crianças. A maior parte do universo não está diante dos nossos olhos. Ela se esconde em frequências que não sentimos, em brilhos que não alcançamos, em movimentos tão lentos que só podem ser percebidos por instrumentos capazes de enxergar o calor escondido no fundo da escuridão. E é justamente esse tipo de olhar, paciente, silencioso, quase etéreo, que o James Webb possui. Um olhar que não procura apenas luz, mas os vestígios do que tenta permanecer oculto. Talvez por isso seja tão inquietante quando o Webb registra algo que não deveria estar ali. Uma variação mínima no brilho de um ponto perdido, uma assinatura espectral que não combina com nenhuma classificação já conhecida, um calor discreto vindo de um espaço que deveria ser frio demais para emanar qualquer coisa. A ciência trabalha com padrões, e padrões, quando quebrados, acendem aquela chama antiga da curiosidade humana, a mesma que fez nossos ancestrais olharem para cima e imaginarem histórias para o céu. Hoje contamos outras histórias, baseadas em dados, medições, física, química. Mas a sensação permanece a mesma. Quando algo foge do esperado, sentimos que o universo está, de alguma forma, conversando conosco. E ainda que não compreendamos a mensagem, percebemos a intenção silenciosa por trás do fenômeno. O ambiente ao redor parece se tornar mais denso quando pensamos nisso. Como se as paredes do quarto desaparecessem lentamente e, em seu lugar, surgisse a extensão infinita do espaço entre as estrelas. Não há som ali, mas há presença. Não há vento, mas há movimento. Pequenas partículas solitárias atravessando o vazio, campos magnéticos que se estendem como fios invisíveis, poeira interestelar que dança em escalas de tempo inacessíveis ao corpo humano. E, circulando por essa vastidão, sinais naturais e artificiais, pulsos de energia, ecos de eventos antigos, fragmentos do que o cosmos já foi. No meio disso, qualquer desvio, por menor que seja, chama a atenção, como uma batida diferente em uma música que você conhece de cor. O Webb, com sua sensibilidade quase sobrenatural, detectou mais de um desses desvios. Não estamos falando de mensagens ou de encontros, nada tão direto, mas de algo mais sutil, quase tímido. Fenômenos que parecem sugerir que o espaço ao redor do nosso sistema solar guarda camadas não totalmente compreendidas, como se houvesse zonas de influência, fluxos de radiação, padrões de luz e sombra que ainda não mapeamos por completo. E, quando um telescópio observa isso, com a precisão de uma lâmina de luz cortando o escuro, a ciência se vê obrigada a parar, respirar e olhar de novo.
Em noites como esta, quando a mente está mais aberta, conseguimos sentir a estranheza dessas descobertas de forma mais profunda, como quem, ao acordar no meio da madrugada, nota um ruído desconhecido vindo do lado de fora e permanece em silêncio, apenas para ouvir melhor. É assim que começamos esta jornada, entre o conhecido e o desconhecido, entre o que sabemos e o que apenas intuímos. Porque antes de explorarmos os detalhes do que o Webb realmente viu, é preciso entrar no estado certo, aquele ritmo interior onde a mente se expande devagar, como um horizonte iluminado por uma estrela distante. Hoje, não buscamos respostas rápidas. Buscamos o encanto que existe em cada sombra que se move lentamente no fundo do espaço. E enquanto o universo respira em silêncio, deixamos que essa pergunta não formulada, essa presença que apenas sugerimos, abra diante de nós um caminho que ainda não sabemos onde termina. Na escuridão que envolve o espaço além do nosso sistema solar, existem regiões onde a luz demora tanto para atravessar o vazio que qualquer brilho inesperado se torna uma presença inquieta. É nesse território silencioso que o James Webb passou a registrar pequenas variações. Não eventos grandiosos, não sinais claros, mas nuances tão sutis que, à primeira vista, poderiam ser confundidas com simples ruídos de instrumento. Ainda assim, quando essas nuances persistem, repetindo-se em diferentes momentos, em diferentes pontos do céu, os especialistas param, retornam aos dados, ajustam os modelos e percebem que o universo pode estar mostrando algo que não sabíamos procurar. O Webb, com seus espelhos alinhados com uma precisão quase absoluta, não observa apenas estrelas e galáxias distantes. Ele captura calor, vibrações mínimas, assinaturas químicas escondidas em camadas de poeira interestelar que antes eram apenas sombra. E nas últimas análises, algumas dessas assinaturas pareceram deslocadas, como se uma nota discreta surgisse em meio a uma sinfonia silenciosa. A ciência é cuidadosa. Nada é aceito sem que muitos olhos examinem os mesmos números, sem que cálculos independentes busquem falhas, sem que hipóteses alternativas sejam testadas até o limite. Ainda assim, alguns padrões não se ajustam completamente ao que conhecemos. Certas emissões infravermelhas, detectadas em regiões próximas ao limite externo da heliosfera, apresentaram temperaturas um pouco acima do esperado para ambientes tão afastados de qualquer fonte de calor. Em outros casos, fragmentos de espectros surgiram com leves irregularidades, como se estivessem refletindo algo que não aparece diretamente no campo de visão. Fenômenos assim podem ser explicados por partículas de poeira, aquecidas por processos naturais, ou por pequenas variações produzidas pela própria instrumentação, e muitas vezes são exatamente isso. Mas, em noites calmas, quando se observa o comportamento repetido dessas ocorrências, surge uma pergunta silenciosa, não sobre vida nem sobre intenções, mas sobre estruturas e interações cósmicas que talvez ainda não compreendamos por inteiro. A região além do sistema solar não é um vazio absoluto. Ela é preenchida por partículas perdidas, fragmentos de gelo, poeira antiga que sobrou da formação planetária e fluxos de radiação cósmica que atravessam tudo com a paciência de um rio invisível. A borda da heliosfera, a fronteira onde o vento solar perde sua força para o vento interestelar, é um território especialmente complexo. As sondas Voyager detectaram perturbações ali, variações inesperadas nos campos magnéticos, mudanças na densidade das partículas, comportamentos que exigiram anos de estudo para serem parcialmente compreendidos. O Webb, observando de muito mais longe, não registra essas partículas diretamente, mas percebe o efeito delas sobre a luz, sobre o calor, sobre o silêncio térmico que se espalha como um oceano gelado. E ao cruzar esses dados, os pesquisadores encontram pequenas inconsistências, como sombras que não combinam perfeitamente com a fonte que deveriam reproduzir. Imagine observar uma sala escura onde apenas uma vela está acesa. As sombras nas paredes revelam detalhes indiretos, formas distorcidas, sinais de objetos que talvez você não consiga ver diretamente.
O Webb faz algo semelhante com o cosmos. Ele lê sombras térmicas, desvios na forma como a radiação infravermelha se espalha, pequenas curvas no espectro, que insinuam a presença de algo entre o telescópio e a luz que ele tenta alcançar. Em alguns pontos do céu, essas sombras parecem mais densas, como se uma estrutura dispersa estivesse interferindo na passagem da radiação. Estruturas podem ser nuvens de poeira não catalogadas, concentrações temporárias de material, até mesmo fragmentos de gelo orbitando em regiões externas. A questão é que algumas dessas sombras não se repetem com a regularidade típica de sistemas naturais simples. Há ali um padrão, discreto, mas sugestivo, que convida a uma investigação mais profunda. Ao mesmo tempo, a própria sensibilidade do James Webb permite que o universo revele seus detalhes mais vulneráveis. As galáxias distantes, observadas com uma nitidez inédita, confirmaram que os primeiros bilhões de anos do cosmos foram muito mais ativos do que imaginávamos. As estrelas se formavam em ritmo acelerado, as interações gravitacionais eram intensas e as nebulosas se comportavam como mares turbulentos de poeira e hidrogênio. Quando olhamos para perto do nosso sistema solar com a mesma tecnologia, encontramos complexidades semelhantes, embora em escala muito menor. Regiões que antes pareciam completamente vazias agora mostram microvariações, pequenas anomalias na forma como a luz se curva, como se espalha, como se dissolve. São detalhes infinitesimais, mas importantes. Afinal, grandes descobertas na astronomia surgiram assim, de ruídos que não deveriam existir, de desvios que exigiram anos de perguntas, de sinais que só faziam sentido muito depois. A sensação de estranheza não surge porque imaginamos respostas extraordinárias, mas porque reconhecemos a profundidade do desconhecido. É como caminhar por um campo escuro ao luar. Você não espera encontrar nada, mas cada movimento do ar, cada sombra que se desloca, cada silêncio interrompido por um som distante, carrega a possibilidade de significar algo. O Webb está escutando esse campo, não com ouvidos, mas com olhos capazes de enxergar calor e matéria, onde nós veríamos apenas negrume. Cada pequena irregularidade é comparada com modelos, simulada, filtrada, analisada. Algumas desaparecem como poeira digital. Outras permanecem. Não como provas, mas como perguntas. Por que aquela região é um pouco mais quente? Por que aquele espectro se curva de forma tão específica? O que provoca aquela leve oscilação no fluxo de energia? O fascinante não é a conclusão, porque não há conclusão. O que alimenta a imaginação é a permanência do enigma. Quando olhamos para o espaço esperando silêncio absoluto e encontramos algo semelhante a um pulso, mesmo que natural, o vazio adquire textura. Ele deixa de ser apenas ausência e passa a ser território. Passa a ser um lugar onde eventos acontecem, onde partículas se encontram, onde campos se estendem como fios invisíveis a grandes distâncias. O Webb está, pouco a pouco, revelando essas tramas, essas zonas limítrofes que ainda não podemos desenhar com precisão. Não são mensagens, não são sinais de vida, são sinais de complexidade, e complexidade sempre desperta um certo tipo de assombro. Se seguirmos essa linha, percebemos que cada anomalia registrada pelo telescópio é como um rastro deixado em areia muito fina. Não sabemos quem ou o que passou ali, mas o formato do rastro sugere que houve ação, movimento, presença. A ciência se aproxima com cuidado, calibrando expectativas, revisando medidas, e enquanto isso, nós, observadores silenciosos da noite, permitimos que a imaginação caminhe ao lado da razão, sem ultrapassá-la, mas também sem se limitar por completo. O que o Webb encontrou ainda não tem nome. E talvez o mais instigante seja justamente isso. Reconhecer que o universo ainda guarda regiões onde a luz não se comporta como esperamos. E, ao perceber isso, fica a impressão de que há perguntas ainda maiores esperando por nós, escondidas na fronteira suave entre o conhecido e o invisível. Os instrumentos mais sensíveis que já construímos conseguem transformar trechos quase invisíveis do universo em paisagens cheias de significado.
O James Webb faz isso com uma elegância quase silenciosa. Recolhe luz que viajou por eras inteiras, decifra vibrações térmicas que escapam dos nossos sentidos, traduz em padrões aquilo que o olho humano jamais perceberia. A estrutura do telescópio, com seus espelhos hexagonais dourados, funciona como um conjunto de folhas metálicas que se abrem em direção ao escuro, captando cada fóton como quem recebe uma carta perdida. Seu segredo não está apenas no tamanho, embora 6,5 metros de espelho façam diferença, mas na sensibilidade ao infravermelho, essa faixa de luz que revela o calor escondido sob a poeira, sob a distância e sob o tempo. Enquanto telescópios ópticos enxergam estrelas brilhantes e nebulosas iluminadas, o Webb penetra em camadas que antes eram barreiras. Observa o brilho frágil de objetos frios, vestígios de formação planetária, fragmentos dispersos que fazem parte de histórias antigas, registradas em radiações sutis que atravessam o cosmos com a paciência de uma brisa que nunca termina. É curioso pensar que o infravermelho não mostra exatamente o que está lá, mas o que está sendo emitido, transformado, aquecido, respirado pelos objetos cósmicos. Quando o Webb mira regiões próximas ao nosso sistema solar, ele capta ecos térmicos que revelam estruturas que não brilhariam por si mesmas. Pequenos corpos gelados, poeira que se compacta em correntes invisíveis, microvibrações provocadas por interações que ainda não compreendemos por inteiro. E é nessa tradução entre o invisível e o interpretável que surgiram alguns dos padrões mais intrigantes dos últimos meses. Nada que grite por atenção, nada que se imponha como um mistério insolúvel, mas pequenas variações que parecem sussurrar que o espaço imediato ao nosso redor guarda dinâmica própria, como se as camadas externas da nossa vizinhança estelar ainda escondessem nuances que escaparam aos instrumentos anteriores. O comportamento da luz no infravermelho costuma seguir leis bastante claras. Partículas de poeira aquecidas brilham com intensidade proporcional à temperatura. Moléculas emitem espectros específicos de acordo com sua composição. Gases rarefeitos deixam marcas características que os astrônomos já catalogaram. Todo esse repertório serve como um dicionário cósmico, um guia para decifrar o que o telescópio registra. Porém, algumas dessas emissões recentes pareciam não se ajustar perfeitamente a esse dicionário. Assinaturas que deveriam corresponder à poeira comum mostraram pequenas deformações, como se estivessem passando por um filtro inesperado. Regiões que deveriam ser frias demais exibiram leves excessos de calor. Em alguns pontos, a radiação parecia se espalhar de maneira incomum, como se algo estivesse distorcendo o caminho da luz sem ser suficientemente denso para aparecer de forma direta. Essas discrepâncias levaram os pesquisadores a revisar cada etapa da coleta de dados. O Webb é tão sensível que qualquer variação mecânica mínima, uma vibração imperceptível, uma flutuação térmica no próprio telescópio, pode gerar artefatos que imitam fenômenos reais, mas após múltiplas verificações, parte dos sinais permaneceu estável. Isso não significa que sejam extraordinários, significa apenas que exigem investigação. A fronteira entre o natural e o ainda não explicado é sempre delicada. O início de muitas descobertas importantes, como as primeiras detecções de exoplanetas ou a compreensão das lentes gravitacionais, começou com anomalias sutis que pareciam ruído. A diferença entre erro e revelação está na persistência, e alguns desses padrões persistiram. Tentar imaginar esses sinais pode ser comparado a observar o reflexo da lua na superfície de um lago. A água nunca está completamente parada, e o reflexo se move, se curva, se desfaz em ondas. Ainda assim, percebemos que há uma fonte estável de luz iluminando aquela superfície. O Webb observa o cosmos com algo parecido. Enxerga reflexos distantes que mudam ligeiramente conforme partículas se movem, conforme campos magnéticos oscilam, conforme o vento solar encontra resistência no meio interestelar. No entanto, em certos trechos, o reflexo parece alterado por algo que não faz parte do movimento comum das águas cósmicas.
como se houvesse uma outra camada de vibração, lenta e quase imperceptível, moldando o contorno do brilho que chega até nós. As hipóteses iniciais são prudentes. Algumas apontam para partículas ainda não mapeadas, que podem estar agrupadas de maneira incomum nas bordas externas da nuvem de Oort. Outras sugerem microestruturas formadas por gelo e poeira comprimida, que podem refletir radiação de modos não previstos pelos modelos atuais. Certos pesquisadores consideram a possibilidade de interações magnéticas mais complexas do que as estimadas, envolvendo o encontro entre o vento solar e o plasma interestelar. Todas essas explicações são naturais, alinhadas ao que sabemos sobre o comportamento do espaço profundo. A estranheza surge não porque contradizem a física, mas porque abrem janelas para regiões ainda pouco exploradas. Regiões onde a matéria circula com movimentos lentos, quase coreografados, que só agora começam a ser detalhados com a precisão necessária. Enquanto essas análises acontecem, é impossível ignorar a dimensão poética dessa busca. Pensar no Webb captando variações de calor a trilhões de quilômetros de distância é como imaginar um viajante solitário caminhando pela noite, sentindo a temperatura do vento e tentando compreender o ambiente não pelos sons ou pelas formas, mas pela maneira como o ar respira ao redor. O telescópio se tornou esse viajante, um observador que se orienta pelo calor de mundos desconhecidos, pelos vestígios de poeira que se movem como névoas antigas, pelos sinais que se espalham como passos quase inaudíveis em uma floresta adormecida. Cada anomalia é um passo que deixa marca. E à medida que os dados continuam chegando, fica evidente que o universo possui camadas que escapam ao olhar rápido. Não são mistérios dramáticos, mas profundidades que se revelam somente quando permitimos que o olhar permaneça, que se ajuste, que se torne íntimo da escuridão. O Webb tem essa paciência. E ao acompanhar essa observação, algo em nós também desacelera, como se estivéssemos aprendendo a perceber o mundo não pelo que é evidente, mas pelo que se insinuou na borda da percepção. Entre essas emissões incomuns e o silêncio que as envolve, surge a sensação de que estamos entrando em uma zona onde o cosmos guarda segredos antigos que não se mostram à primeira vista. O espaço ao redor do sistema solar não é apenas um corredor escuro, é um território vivo, em transformação constante, moldado por forças que raramente conseguimos observar diretamente. E quando a luz revela algo ligeiramente fora do esperado, o que se abre diante de nós não é uma resposta, mas uma pergunta. Uma pergunta que pulsa em silêncio, como um ponto de luz que insiste em permanecer aceso, em meio ao infinito. Além dos limites familiares do sistema solar, existe uma região onde o conceito de distância deixa de se comportar como imaginamos. É um território em que cada quilômetro parece se estender para dentro de uma escuridão mais densa, mais quieta, quase líquida. Quando avançamos mentalmente rumo às franjas da nossa vizinhança cósmica, percebemos que o espaço ao redor não é uma fronteira nítida, mas uma transição lenta, como a penumbra que se forma entre o fim da tarde e o começo da noite. O Sol que aqui nos envolve com sua luz e calor, ali se torna apenas um sopro distante, um ponto fraco de energia que luta contra o vento interestelar, esse fluxo invisível vindo de todas as direções, composto por partículas antigas, espalhadas pela galáxia como poeira num cômodo esquecido. E é nessa zona de equilíbrio frágil, onde a influência do Sol começa a desaparecer, que muitos fenômenos ainda desconhecidos parecem ganhar vida. A borda da heliosfera, onde o vento solar perde força e encontra resistência, é uma fronteira que respira. Ora se expande, ora se comprime, moldando-se conforme o ciclo solar varia em períodos de atividade e descanso. As sondas Voyager foram as primeiras a detectar essas ondulações, percebendo mudanças súbitas no comportamento das partículas, como se atravessassem o limite entre dois mundos. O James Webb, observando essa mesma região de muito mais longe, não enxerga as partículas diretamente, mas capta o resultado de suas interações. Pequenos desvios na radiação,
padrões de infravermelho que parecem se deformar de maneira sutil, como se o espaço estivesse ligeiramente dobrado nesse ponto de encontro. A chamada nuvem de Oort se estende muito além dessa fronteira. Ela é um enorme reservatório de corpos gelados, possivelmente formado bilhões de anos atrás, quando o sistema solar ainda estava em sua infância turbulenta. Esses fragmentos, que variam de pequenas rochas até blocos do tamanho de montanhas, orbitam tão distantes que um único percurso completo ao redor do Sol pode levar milhões de anos. A maioria deles jamais será observada diretamente. Mas o calor mínimo que emitem, combinado à luz fraca das estrelas que filtram pelo vazio, cria sinais fracionados, dispersos, quase apagados. Em um telescópio comum, esses sinais seriam devorados pelo ruído. Para o Webb, no entanto, cada minúscula variação pode revelar movimentos, densidades e composições difíceis de estudar de outro modo. Algumas dessas emissões registradas recentemente pareciam ligeiramente intensas para objetos tão frios, como se algo estivesse influenciando sua temperatura ou refletindo luz de maneira incomum. Pequenas discrepâncias assim instigam a imaginação, mas também exigem rigor. Pode ser poeira aquecida, pode ser interação com radiação cósmica, pode ser uma estrutura intermediária que ainda não identificamos. Independentemente da origem, o curioso é perceber que essas emissões se repetiam em determinadas regiões, como se ali existisse uma distribuição incomum de matéria, fragmentos dispersos que se comportam como uma névoa congelada, moldada pela gravidade e pelas correntes invisíveis do meio interestelar. Se imaginarmos essa região como um grande oceano escuro, o Sol seria apenas a luz fraca de um farol distante, incapaz de iluminar a vastidão à sua volta. Cada corpo gelado na nuvem de Oort seria como uma pequena ilha flutuante, movendo-se lentamente, quase imperceptivelmente, sob forças que se equilibram por eras. E espalhada entre essas ilhas, existe poeira fina, restos de colisões antigas, materiais que já foram parte de algo maior e que agora vagam sem destino. É nesse ambiente que o Webb percebe irregularidades que desafiam o olhar simples. Partes dessa poeira parecem concentrar mais calor do que o esperado. Um agrupamento quase invisível de corpos parece refletir a luz de modo diferente, como se houvesse ali algum tipo de alinhamento temporário. Essas anomalias não exigem explicações extraordinárias. Elas pedem paciência, sobretudo porque estamos lidando com regiões que raramente foram observadas em detalhes. Os instrumentos anteriores não tinham alcance ou sensibilidade para notar essas pequenas marcas. É como entrar em um sótão antigo que sempre acreditamos vazio, e ao acender uma lanterna mais forte, perceber que há detalhes nas paredes, arranhões, fios, manchas que nunca tínhamos notado. O fascinante é pensar que essa parte do universo, tão próxima e ao mesmo tempo tão distante de nós, guarda camadas de história acumuladas desde o nascimento do sistema solar. Cada fragmento da nuvem de Oort é uma cápsula do tempo, preservada em gelo profundo, carregando informações sobre a composição da matéria primordial que deu origem aos planetas. Quando o Webb mira regiões próximas a essa esfera de detritos, está observando não apenas a borda do nosso lar cósmico, mas também vestígios das forças que moldaram tudo o que conhecemos. As variações registradas podem indicar concentrações inesperadas de gás ou poeira, podem revelar a influência gravitacional de objetos ainda não catalogados, ou podem simplesmente indicar fenômenos naturais que ainda não modelamos com precisão. A beleza disso está na abertura. Não buscamos confirmar algo definido, buscamos compreender o que o universo mostra quando a luz é analisada com um olhar mais sensível. Tudo isso ocorre no silêncio absoluto do espaço. Não há ruídos, não há vento audível, não há vibrações perceptíveis. O que existe é uma coreografia lenta, feita de movimentos que duram milhões de anos, como se a matéria estivesse dançando em câmera extremamente lenta. O Webb, mesmo localizado muito além da Lua, observa essas regiões com a delicadeza de quem tenta ouvir o som de um suspiro do outro lado de uma porta.
Cada pequeno desvio se transforma em pista, cada pista se torna possibilidade, e cada possibilidade abre um trecho do caminho para perguntas maiores. Em algumas áreas, a radiação parece se curvar mais do que o previsto, podendo indicar a presença de campos magnéticos ainda pouco compreendidos na borda da heliosfera. Em outras, a temperatura mínima detectada está alguns décimos acima do esperado, sugerindo efeitos de interação que ainda não descrevemos totalmente. Nada disso indica algo extraordinário. Indica, sim, que o universo é mais detalhado do que nossas primeiras impressões sugeriam. À medida que seguimos essa caminhada imaginária rumo às margens do sistema solar, sentimos que a escuridão ao redor parece ganhar textura, como se o vazio fosse feito de camadas, cada uma com sua própria densidade e seu próprio silêncio. Andar por esse território com o James Webb como guia é como percorrer um caminho coberto de neblina. Não vemos tudo com clareza, mas percebemos movimentos sutis, sombras que se revelam de repente, brilhos fracos que confirmam que existe muito mais à frente. E enquanto contemplamos essa expansão lenta, surge uma pergunta natural, tão suave quanto a luz que se perde no frio extremo. Quantos outros detalhes ainda repousam invisíveis nessa escuridão aparentemente comum, esperando por olhos capazes de percebê-los? O caminho que se estende além da nuvem de Oort conduz a um território ainda mais sutil, onde as fronteiras do sistema solar se dissolvem no meio interestelar como traços de tinta dispersos em água escura. É uma região onde a luz viaja com dificuldade, atravessando poeira rarefeita e campos magnéticos que se esticam como fios invisíveis. Ali, o espaço parece assumir uma textura diferente, não tão moldada pela presença do Sol, mas pelas forças vastas da galáxia. O James Webb, com seu olhar infravermelho que penetra profundezas antes inacessíveis, tem observado essas zonas com uma precisão que transforma sombras em mapas, ruídos em padrões, silêncios em perguntas. O que ele encontra não é um vazio estático, mas um ambiente vivo, onde partículas e radiações interagem de forma lenta, quase meditativa, refletindo a dança de energias que percorre o espaço entre as estrelas. Cada detalhe captado nessa fronteira difusa revela que a transição não é abrupta. É um gradiente suave entre dois mundos, o domínio do Sol e o território coletivo da galáxia. No meio interestelar, a matéria se espalha como uma névoa tênue, composta por hidrogênio, hélio, partículas de poeira e moléculas complexas que se formaram ao longo de bilhões de anos. Algumas regiões são mais densas, formando nuvens moleculares onde estrelas podem nascer. Outras são quase completamente vazias, marcadas apenas por rastros de radiação de eventos distantes. Quando o Webb analisa essas áreas próximas à nossa vizinhança, percebe pequenas flutuações na intensidade da luz infravermelha, variações que podem indicar concentrações inesperadas de poeira ou movimentos lentos de matéria dispersa. Em certas direções, a luz parece perder energia de modo um pouco mais intenso que o previsto, sugerindo que existe mais material do que os modelos estimavam. Em outras, a radiação se espalha com uma suavidade incomum, como se estivesse atravessando uma região mais limpa. É o tipo de comportamento que não se revela de uma vez só. É preciso observar repetidas vezes, em diferentes comprimentos de onda, para que uma imagem consistente comece a emergir. Os astrônomos descrevem o meio interestelar como um tecido, não porque seja sólido, mas porque é interligado. O campo magnético da galáxia, por mais fraco que seja, influencia a direção de partículas, molda fluxos, cria filamentos que se estendem por anos-luz. Em determinadas áreas próximas ao sistema solar, o Webb detectou emissões que parecem alinhadas a essas estruturas magnéticas. É como observar poeira sendo guiada pelo vento em uma paisagem deserta. Não vemos o vento diretamente, mas percebemos seu efeito no movimento da areia. A luz captada pelo telescópio revela esse movimento indireto, essa orientação sutil das partículas que, juntas, desenham linhas invisíveis no escuro.
Algumas dessas linhas parecem mais pronunciadas do que o esperado, sugerindo uma interação mais forte entre o vento solar e o campo galáctico. Outras apresentam curvaturas pequenas, quase imperceptíveis, como ondas que se formam na superfície de um lago muito tranquilo. Nenhuma dessas observações indica algo fora das leis da física. Revelam, sim, que o espaço não é um vazio monótono, mas um ambiente onde forças delicadas atuam continuamente. Enquanto essas interações se desenrolam, o Webb registra pequenas assinaturas químicas que indicam a presença de moléculas complexas espalhadas pelo meio interestelar. Compostos como monóxido de carbono, metano, água congelada e até moléculas orgânicas simples surgem em espectros infravermelhos, com clareza que instrumentos anteriores não conseguiam alcançar. Isso se deve ao fato de que a luz infravermelha interage de forma específica com ligações químicas, revelando padrões que funcionam como impressões digitais cósmicas. O interessante é que algumas dessas moléculas aparecem em concentrações que variam mais do que o esperado ao longo de pequenas distâncias interestelares. Essas variações podem ser resultado de processos naturais, como ondas de choque antigas ou turbulências invisíveis que se deslocam lentamente entre as estrelas. O Webb permite mapear essas flutuações como se estivesse desenhando uma cartografia sutil do invisível, revelando bolsões de matéria, zonas de rarefação e regiões onde a luz parece hesitar. Esse comportamento fragmentado do meio interestelar dá ao espaço uma aparência quase orgânica. Em vez de um oceano uniforme, ele se assemelha a uma vasta floresta silenciosa, onde cada região possui um microclima próprio, moldado por eventos que ocorreram há milhões de anos. Há caminhos largos, onde a luz avança sem resistência, e áreas densas onde partículas se acumulam como folhas que se empilham ao longo de trilhas antigas. O Webb lê esse cenário pela temperatura, pela absorção de energia, pelos padrões de dispersão. Algumas dessas leituras recentes mostraram anomalias sutis, como se uma parte dessa floresta estivesse mais iluminada do que deveria, ou ligeiramente mais quente, ou refletindo luz com um brilho que destoa do entorno. Não são sinais de algo extraordinário. São indícios de que o tecido galáctico ao redor do nosso sistema solar possui mais texturas do que imaginávamos. É como descobrir que o ar, em determinados pontos de uma montanha, se comporta de maneira diferente. Não porque algo sobrenatural esteja acontecendo, mas porque o ambiente possui camadas e transições que ainda estamos aprendendo a mapear. À medida que avançamos nessa contemplação, o espaço entre as estrelas se revela como um ambiente dinâmico, no qual ondas de radiação viajam como sons numa noite profunda. Esses sons cósmicos não são audíveis, mas podem ser lidos como variações no brilho, como mudanças na forma como as partículas vibram. Alguns desses ecos registrados pelo Webb parecem carregar sinais de eventos distantes, como explosões de supernovas que há muito tempo espalharam energia pela galáxia. Outros podem ser resultado de interações recentes, como partículas aceleradas pelo campo magnético local. O interessante é observar como esses padrões se superpõem, criando uma paisagem vibrante, ainda que imperceptível aos nossos sentidos. Cada camada dessa paisagem guarda uma história, e o Webb nos permite escutar essas histórias em frequências que nunca havíamos explorado tão profundamente. Seguir essa trilha de luz e silêncio é como caminhar por um vale ao anoitecer, notando pequenas mudanças na temperatura do ar, na consistência do vento, na forma como o horizonte parece se afastar. O espaço interestelar ao redor do sistema solar transmite essa mesma sensação. Há algo em movimento, algo que não se mostra por completo, mas que deixa rastros, pistas, marcas. E conforme os instrumentos mais sensíveis continuam a observar, torna-se inevitável a pergunta que se insinua no fundo da mente. Que outras camadas desse tecido cósmico ainda repousam invisíveis, esperando para serem reveladas por olhos capazes de ver o que antes era apenas silêncio? Há momentos em que a ciência se aproxima de certos limites e, ao encostar neles,
descobre que o universo parece responder com uma leve mudança de tom, como se a própria realidade ajustasse o silêncio para que algo importante pudesse ser ouvido. As anomalias captadas pelo James Webb até aqui, dispersões incomuns de luz, pequenas assinaturas térmicas, regiões que aparentam refletir mais do que deveriam, abrem espaço para hipóteses que precisam ser tratadas com cuidado, não porque sejam improváveis, mas porque exigem uma delicadeza especial para não ultrapassar o terreno sólido da observação. Entre essas hipóteses, uma tem ganhado atenção recente. A possibilidade de que parte dessas irregularidades tenha origem em estruturas que não pertencem ao comportamento natural dos materiais que normalmente compõem o meio interestelar. Nada que indique algo artificial de forma direta, mas padrões que, ao serem comparados com modelos de dispersão, não se encaixam com facilidade. Como se existisse algo que interage com a luz de maneira organizada, ainda que sutil, como uma superfície que reflete um pouco mais do que se esperaria de grãos de poeira ou gelo isolados. O estudo de tecnomarcadores, sinais indiretos que indicariam tecnologias ou estruturas artificiais, ainda é um campo em construção, sustentado por protocolos rigorosos. A maior parte das buscas não procura mensagens ou transmissões, mas padrões físicos que destoam do comportamento conhecido da natureza. Entre os exemplos mais citados estão emissões térmicas em frequência incomum, estabilidade excepcional em um objeto que deveria ser instável, composição química fora do padrão, ou mesmo reflexões de luz que sugerem superfícies lisas demais, alinhamentos improváveis ou simetrias incomuns. Nada disso significa a presença de vida inteligente. Significa apenas que existem comportamentos da matéria que, quando observados, precisam ser explicados. No caso do Webb, algumas regiões observadas apresentaram formas de absorção e reemissão de luz que despertaram discussões entre pesquisadores. A intensidade não era alta, mas constante, como se um conjunto de partículas estivesse agindo de forma coordenada. Uma coordenação que pode surgir de fenômenos naturais, processos magnéticos, ondas de choque, acúmulo incomum de gelo, mas que também é analisada sob a perspectiva mais ampla da astrobiologia, que considera todas as interpretações possíveis, sem descartar nem concluir antes da hora. O estudo da radiação infravermelha possui essa peculiaridade. Ele transforma temperatura e vibração molecular em paisagem. Para o olho treinado, um espectro com curvas específicas pode indicar a presença de óxidos metálicos, compostos orgânicos complexos, silício cristalizado ou materiais que sofreram processamento intenso. Estruturas naturais produzem padrões típicos, amplamente catalogados. Exoplanetas jovens, por exemplo, exibem assinaturas de vapor d'água, metano, dióxido de carbono. Discos protoplanetários mostram emissões amplas de silicatos. Já asteroides gelados têm espectros quase planos, refletindo pouca energia. Ao observar regiões que não deveriam ter formação planetária recente, nem grandes interações gravitacionais, os astrônomos esperam encontrar espectros simples, uniformes, marcados apenas pela presença de poeira fria. E, no entanto, parte dos sinais detectados se mostrou mais complexa. Uma complexidade discreta, mas real, que exigiu comparações com bancos de dados que incluem desde minerais exóticos até compostos produzidos por processos industriais na Terra, não por sugerirem tecnologia, mas por servirem como referência de padrões incomuns. Quando analisamos esses espectros com calma, percebemos como a ciência se torna contemplativa. Não estamos diante de confirmações, mas de indícios que evocam as fronteiras do entendimento. A luz, ao passar por essas regiões próximas ao sistema solar, parece carregar pequenas marcas, como se tivesse sido filtrada por uma estrutura irregular. Essas marcas podem surgir de cristais de gelo, com formatos específicos, de partículas metálicas que se agrupam em ambientes magnetizados, ou de moléculas orgânicas que se formaram há muito tempo e permanecem se decompondo lentamente, emitindo calor mínimo.
O intrigante é que parte desses padrões parece se repetir em áreas separadas por distâncias relativamente grandes, como se houvesse uma distribuição que segue algum tipo de lógica. Não é uma lógica evidente, nem um arranjo geométrico, mas uma repetição leve, quase como notar o mesmo padrão de vento em pontos distintos de uma mesma cordilheira. Alguns pesquisadores levantaram a hipótese de que essas regiões possam conter remanescentes de nuvens interestelares fragmentadas, que ao se moverem com a rotação galáctica, mantêm partes de sua estrutura original. Essas nuvens poderiam conter grãos de poeira que passaram por choques antigos, adquirindo propriedades incomuns. Outros sugerem que choques de supernovas distantes, ondas de energia que viajam pela galáxia durante milhões de anos, podem ter deixado resíduos alinhados magneticamente. Esses resíduos influenciam a forma como a luz se comporta, e, em uma leitura superficial, podem se passar por algo mais elaborado. A beleza do web está justamente em permitir que essas interpretações coexistam enquanto novas observações são feitas. Ele não entrega conclusões, entrega profundidade. Mostra que, mesmo perto de casa, existem cenários que ainda não fomos capazes de desenhar por completo. Ao considerar a hipótese de tecnomarcadores, o estudo permanece estritamente científico. Não se trata de imaginar estruturas gigantescas ou civilizações escondidas, mas de compreender que a luz pode carregar impressões incomuns, impressões que, em alguns contextos, despertam perguntas sobre organização, sobre repetição, sobre padrões que imitam a intencionalidade, sem depender de intenção alguma. A natureza, afinal, sabe criar simetrias extraordinárias. Cristais se formam com perfeição geométrica. Campos magnéticos organizam poeira em alinhamentos precisos. Forças gravitacionais podem esculpir órbitas que lembram arquitetura. A fronteira entre o natural e o artificial, vista de longe, é mais estreita do que pensamos. O web, ao catalogar essas irregularidades, nos convida a explorar essa fronteira com serenidade, sem pressa de classificar o que ainda está sendo compreendido. E enquanto caminhamos mentalmente por essas regiões, onde o natural e o enigmático se entrelaçam, surge uma sensação de humildade. A ideia de que, mesmo tão perto do nosso lar cósmico, existam estruturas, partículas e alinhamentos que ainda não deciframos, reforça o quanto o universo é capaz de surpreender. A luz que chega até nós traz histórias antigas, fragmentadas, que precisam ser montadas peça por peça, como se estivéssemos tentando reconstruir o contorno de uma paisagem, olhando apenas para sombras refletidas na superfície da água. E, no entanto, mesmo essa incompletude possui beleza. Uma beleza que nos convida a continuar olhando, a continuar ouvindo o silêncio, a continuar seguindo os rastros deixados por fenômenos que ainda não contam tudo de uma vez. À medida que essas ideias se entrelaçam, uma pergunta silenciosa começa a se formar, não como dúvida urgente, mas como horizonte distante. Que tipo de presença, natural, estrutural ou ainda desconhecida, pode deixar essas marcas sutis no tecido do espaço próximo ao nosso próprio sistema solar? Quando a busca por padrões incomuns toca as bordas do conhecido, surge um tipo de silêncio diferente, como se o universo observasse nossos passos com a mesma curiosidade com que tentamos decifrá-lo. A astrobiologia moderna aprendeu a caminhar com cautela nesse terreno. Não basta detectar anomalias, é preciso compreender o que realmente significa desviar do previsto. Em um cosmos vasto, onde a natureza produz geometrias improváveis, pulsações regulares e simetrias que desafiam nossa intuição, diferenciar um fenômeno natural de um sinal com organização mais elaborada é tarefa que exige paciência quase geológica. Ainda assim, o estudo de tecnomarcadores, mesmo quando aplicado apenas como hipótese remota, abre portas para reflexões profundas sobre a possibilidade de consciências distantes, espalhadas como pontos de luz que o tempo apagou ou ainda não permitiu alcançar. Não porque algo indique que exista uma presença definida além do sistema solar, mas porque, ao investigarmos o que a luz revela, não podemos ignorar que o universo é antigo o suficiente
para ter abrigado incontáveis histórias, muitas delas já encerradas, outras talvez apenas começando. O conceito de vida inteligente fora da Terra é tratado pela ciência com objetividade. Para que um sinal seja considerado potencialmente tecnológico, ele precisa apresentar regularidade, propósito aparente, repetição estatisticamente significativa e comportamento energético incompatível com processos naturais conhecidos. Nada do que o James Webb observou até agora atende a esses critérios. O que existe são irregularidades, dispersões inesperadas, assinaturas químicas fora do padrão, variações térmicas que sugerem algo ainda não descrito com precisão. E diante dessas irregularidades, a astrobiologia aplica um princípio importante. Antes de imaginar tecnologia, é necessário esgotar todas as explicações naturais. A lista dessas explicações é longa: poeira cristalizada, interações magnéticas, partículas exóticas, remanescentes de supernovas, estruturas fractais formadas em ambientes de baixa densidade, ecos de processos dinâmicos que ocorreram há milhões de anos. Ainda assim, a simples presença de fenômenos difíceis de classificar desperta outra linha de pensamento, não a da confirmação, mas a da contemplação. Se o universo é grande o suficiente para permitir o surgimento de bilhões de mundos, quais histórias poderiam estar inscritas na matéria que atravessa o espaço interestelar? Os estudos sobre a probabilidade de vida extraterrestre começaram de forma tímida, mas cresceram ao longo das últimas décadas. A equação de Drake, por exemplo, ainda que simples e carregada de incertezas, trouxe uma perspectiva quantitativa sobre a possibilidade de civilizações comunicativas na galáxia. Suas variáveis, taxa de formação estelar, número de planetas habitáveis, chance de vida surgir, chance de vida evoluir para a inteligência, nos lembram que a natureza tem caminhos abundantes para criar diversidade. Hoje, sabemos que planetas são comuns. Estima-se que haja mais planetas do que estrelas na Via Láctea. Estima-se também que uma fração significativa deles se encontra na chamada zona habitável, onde água líquida pode existir na superfície. Alguns desses mundos já foram identificados em sistemas próximos, como TRAPPIST-1, Próxima Centauri, e outros que o Webb vem analisando com crescente precisão. A química orgânica também parece abundante. Moléculas complexas foram encontradas em nuvens de gás, em cometas, em discos protoplanetários. É como se o universo carregasse em cada canto ingredientes para histórias que nunca ouvimos. Mas a vida, para emergir, precisa mais do que ingredientes. Precisa tempo, estabilidade, fluxos de energia moderados e ambientes onde reações químicas possam se combinar de maneiras improváveis. A Terra levou bilhões de anos para produzir inteligência consciente, e quando consideramos essa escala, percebemos que a galáxia teve tempo de sobra para experimentar inúmeras possibilidades. Ainda assim, encontrar vida inteligente, ou sinais de sua existência, é outra questão. A distância entre estrelas é imensa. A luz viaja rápido, mas o espaço é vasto o suficiente para transformar proximidades cósmicas em abismos insondáveis. Se uma civilização antiga deixou algum sinal, esse sinal pode ter se dissipado, enfraquecido, apagado pelo ruído constante do universo. Mesmo assim, a busca persiste. Não como expectativa, mas como postura científica diante das perguntas mais amplas que podemos fazer. Ao analisar os dados incomuns captados pelo Webb, alguns pesquisadores lembraram que a vida pode deixar impressões indiretas no ambiente. A própria Terra, vista de longe, apresentaria tecnomarcadores sutis. A composição da atmosfera alterada por processos industriais, emissões específicas de luz em cidades, padrões térmicos concentrados. Esses sinais não seriam facilmente percebidos a grandes distâncias, mas poderiam, em teoria, gerar pequenas anomalias espectrais. A ideia não é sugerir que algo assim esteja acontecendo além do sistema solar, mas usar esse conhecimento como lente para observar fenômenos naturais. Se entendemos como a vida altera um ambiente, conseguimos identificar o que não é compatível com ela e o que poderia ser confundido com sua presença.
É uma forma de limpar o olhar, eliminando interpretações precipitadas e permitindo que o que realmente importa se destaque. A filosofia também encontra espaço nessa caminhada. Quando pensamos na possibilidade de mentes distantes olhando para o mesmo universo, percebemos que a pergunta não é apenas científica. Ela toca algo profundo em nós. A ideia de que o cosmos possa abrigar consciências desconhecidas, mesmo que jamais as encontremos, amplia nossa percepção de pertencimento. O universo deixa de ser cenário e se torna diálogo, ainda que silencioso, ainda que unilateral. Ele deixa de ser apenas o fundo contra o qual existimos e passa a ser um campo onde histórias múltiplas acontecem simultaneamente, como fogueiras dispersas numa imensa planície esquecida. Pensar nisso não exige crença, apenas disposição para contemplar a escala do possível. Enquanto as observações continuam, a pergunta que se desenha não é se estamos diante de provas, mas se compreendemos o suficiente para decifrar o que vemos. A sensibilidade do web enriquece nossa percepção, mostrando estruturas, temperaturas, movimentos e composições que antes eram indistinguíveis. Cada nova anomalia ilumina uma faceta do universo que permanecia oculta. E dentro dessa luz, algo sutil acontece. Percebemos que o mistério não está apenas nas respostas, mas na própria capacidade de perguntar com mais profundidade. Assim, olhando para essa fronteira onde ciência e curiosidade se encontram, surge uma dúvida, que não pede urgência, mas presença. Que histórias o universo guarda nas regiões onde a luz hesita, como se carregasse memórias que ainda não sabemos traduzir? A cada nova análise que os instrumentos do James Webb realizam, surgem contornos mais nítidos daquilo que antes era apenas um rumor distante no tecido do espaço. As emissões térmicas incomuns, os espectros ligeiramente deslocados, as variações de brilho em regiões que deveriam permanecer imóveis, compõem um mosaico que não se revela por completo, mas que ainda assim pulsa com uma coerência discreta. Os pesquisadores, ao examinarem esses dados, não enxergam uma mensagem, mas um comportamento. Algo no vazio está mudando de forma delicada, imperceptível ao olho nu, perceptível apenas à sensibilidade de um instrumento que lê o universo como quem descobre tinta invisível sob a superfície de uma página. Essas pequenas anomalias despertam o interesse justamente por sua persistência. Não são intensas nem dramáticas, mas resistentes. Permanecem ali, aguardando interpretações, como se fossem fragmentos de uma história antiga demais para ser captada em uma única observação. E é nesse movimento quase imperceptível que surge a impressão de que o cosmos, mesmo nas regiões mais silenciosas, continua escrevendo suas próprias linhas. Para compreender o que o Webb viu, é preciso revisitar alguns processos fundamentais da física e da química do espaço profundo. A luz infravermelha, que o telescópio detecta com tanta precisão, interage de maneira muito específica com moléculas e partículas. Pequenas diferenças na temperatura podem alterar o formato do espectro. Grãos de poeira maiores absorvem energia de forma distinta dos grãos menores. Compostos complexos como hidrocarbonetos aromáticos policíclicos, moléculas encontradas em abundância no meio interestelar, emitem emissões características quando excitados por radiação ultravioleta. O Webb, ao observar regiões aparentemente comuns, encontrou padrões que não se encaixam facilmente nesses comportamentos típicos. Certos espectros exibem curvas suaves, onde deveriam apresentar picos marcados. Em outras áreas, há excessos de luz em comprimentos de onda, que geralmente indicam matéria aquecida por alguma fonte próxima, embora nenhuma fonte evidente esteja presente. Essas diferenças podem ser explicadas por poeira extremamente fina, por interações térmicas pouco comuns ou por composições químicas que ainda não foram catalogadas com precisão. A ciência, nesses casos, avança passo a passo, filtrando hipóteses, reavaliando modelos, comparando observações com simulações de computador que tentam recriar, em laboratório virtual, as condições exatas encontradas no espaço. O que torna essas anomalias tão instigantes
é o fato de surgirem em regiões que deveriam ser estáveis. As áreas entre o sistema solar e o meio interestelar são dominadas por processos lentos, governados por densidades muito baixas e temperaturas quase homogêneas. O vento solar, embora influente, perde força à medida que se afasta, permitindo que o vento interestelar assuma o controle do ambiente. Essa transição deveria gerar um comportamento relativamente previsível, um equilíbrio dinâmico entre partículas quentes vindas do Sol e partículas frias vindas do espaço profundo. No entanto, parte das observações recentes aponta para zonas mais agitadas do que o esperado, pequenas regiões onde a energia parece fluir com intensidade incomum, como se algo estivesse perturbando o equilíbrio térmico. Uma possibilidade é que ondas de choque antigas, remanescentes de interações magnéticas passadas, ainda estejam se dissipando, produzindo calor residual. Outra possibilidade é a presença de microestruturas formadas por acumulação de partículas ao longo de milhões de anos. Em escalas tão amplas, mesmo um agrupamento de poeira mais denso pode produzir reflexos sutis, moldando a luz que o Webb capta como uma lente natural. O que amplia o enigma é o comportamento repetido desses sinais. Se fossem ruídos instrumentais, desapareceriam ao longo das calibragens. Se fossem fenômenos isolados, surgiriam apenas em uma região específica. Mas parte dessas assinaturas aparece em áreas separadas por distâncias consideráveis, como se um padrão maior estivesse em ação. Não um padrão geométrico, nem algo que sugerisse simetria artificial, mas uma repetição suave de propriedades físicas, temperaturas semelhantes, dispersões alinhadas, assinaturas químicas que ecoam umas às outras. É como observar pingos de chuva caindo em superfícies diferentes e perceber que todos partilham um ritmo comum, ainda que cada gota caia em um lugar distinto. Essa repetição pode indicar que o meio interestelar ao redor do sistema solar possui zonas estruturadas reguladas por forças que ainda não compreendemos por completo, ou pode significar que a luz, ao viajar por essas regiões, está encontrando materiais com propriedades específicas que se espalharam amplamente ao longo do tempo. O Webb também detectou pequenas variações na polarização da luz, uma propriedade que indica a orientação das ondas eletromagnéticas. A polarização é influenciada por campos magnéticos, por partículas alongadas e por superfícies que refletem luz de forma organizada. Uma variação inesperada na polarização pode significar muitas coisas: poeira alinhada magneticamente, partículas que giram sob a influência de campos externos, ou até estruturas dispersas que funcionam como espelhos irregulares. Quando observamos a Terra do espaço, por exemplo, a polarização da luz refletida pelos oceanos revela detalhes sobre a superfície e a atmosfera. Algo semelhante acontece com o Webb. Ao receber luz polarizada de regiões distantes, ele está, de certo modo, lendo o contorno do que não pode ver diretamente. E algumas dessas leituras sugerem organização, não no sentido intencional, mas no sentido físico. Uma poeira que se aglutina seguindo linhas de campo, uma superfície com textura uniforme ou partículas que se alinham no mesmo eixo. O intrigante é que parte desse alinhamento parece mais forte do que o previsto pelos modelos atuais. Ao considerar essa organização em comum, surge uma sensação de que estamos caminhando nas bordas de um mapa ainda em construção. O espaço próximo ao sistema solar, que sempre imaginamos como um corredor vazio entre mundos, surge agora como um ambiente complexo, com zonas de densidade, energia e composição química que formam um mosaico dinâmico. E o Webb, ao iluminar esses fragmentos, nos oferece uma visão ampliada, uma visão que não explica, mas revela, uma visão que não resolve, mas instiga. Cada sinal captado é como um traço deixado por algo em movimento, como a marca leve de uma criatura que atravessou a neve durante a noite e desapareceu antes do amanhecer. No final, ao contemplar toda essa paisagem de luz e sombra, uma pergunta se forma com a delicadeza de um pensamento que chega devagar. Que outras histórias estão sendo escritas nessas regiões onde a luz se desvia,
como se carregasse segredos que ainda não aprendemos a traduzir? À medida que os olhos do James Webb avançam para regiões onde a luz quase não respira, uma espécie de quietude se instala na própria interpretação dos dados, como se o universo, ao ser observado com sensibilidade tão extrema, revelasse não apenas estruturas, mas estados de espírito. As emissões incomuns que antes apareciam como notas isoladas começam a adquirir um contexto mais amplo quando comparadas com observações de outras frequências. Radar, raios-x, ondas de rádio de baixa intensidade. Cada instrumento, ao seu modo, toca uma parte diferente dessa mesma paisagem. E, quando essas leituras se sobrepõem, surge um desenho mais profundo. Não um padrão completo, mas um sombreamento que indica que o espaço ao redor do sistema solar é mais texturizado do que sugeriam os mapas antigos. Alguns desses sinais parecem ecoar fenômenos conhecidos como interações entre campos magnéticos, deslocamentos de partículas de alta energia, resíduos de antigas ondas de choque. Outros, porém, mantêm um tipo de resistência suave, como se carregassem traços que não se encaixam facilmente nas categorias tradicionais. E essa resistência, longe de provocar conclusões precipitadas, abre um campo novo para a contemplação. A luz infravermelha detectada pelo Webb revela densidades que não são visíveis em outros comprimentos de onda. É como percorrer uma floresta à noite com diferentes lanternas. Uma mostra apenas os troncos, outra revela as folhas, outra destaca pequenos insetos que vibram na escuridão. Ao cruzar esses mapas, o que parecia vazio se transforma em uma rede intricada de detalhes. Em certos pontos próximos ao limite da heliosfera, a radiação infravermelha exibe curvas que lembram a presença de partículas maiores, como se fragmentos de gelo ou poeira estivessem agrupados de maneira pouco usual. Em outros, há sinais de moléculas orgânicas espalhadas com mais abundância do que o previsto para regiões tão frias. E, ao observar essas moléculas, os astrônomos notam que elas se comportam como memórias químicas, traços de ambientes que existiram há milhões de anos, ainda preservados no frio extremo. Elas não contam histórias completas, mas carregam fragmentos como páginas de um livro antigo que resistiu ao tempo e agora surge iluminado por uma fonte de luz inesperada. Em paralelo, ondas de rádio captadas por telescópios terrestres e orbitais ajudam a completar essa paisagem. A radiação de fundo do espaço, quase uniforme, apresenta pequenas irregularidades quando atravessa áreas mais densas. Essas irregularidades se manifestam como pequenas oscilações no sinal, como se a luz estivesse atravessando uma cortina de poeira e encontrasse espessuras diferentes ao longo do caminho. Em condições normais, essas oscilações são previstas pelos modelos cosmológicos. Fazem parte do modo como a energia se distribuiu após os primeiros instantes do universo. Contudo, comparadas às observações recentes do Webb, algumas dessas variações parecem mais pronunciadas, indicando que a poeira ou o gás naquela região possui propriedades que ainda não compreendemos totalmente. É possível que fragmentos de nuvens interestelares antigas tenham sido aprisionados na vizinhança galáctica do Sol, movendo-se lentamente em relação ao meio ao redor, ou que campos magnéticos tenham moldado a matéria de forma mais rígida do que os modelos sugerem. Independentemente da causa, o efeito sentido é o mesmo: a certeza de que o vazio não é tão vazio assim. A ciência dos raios-x também contribui para esse panorama. Embora o Webb não opere nesse espectro, outros observatórios, como o Chandra e o XMM Newton, registram sinais de partículas extremamente energéticas se movendo em fluxos invisíveis. Quando esses registros são comparados às anomalias infravermelhas do Webb, percebe-se que algumas regiões exibem um leve excesso de atividade, como se partículas de alta energia estivessem atravessando áreas que antes acreditávamos completamente calmas. Esses fluxos podem ser remanescentes de supernovas antigas, propagando-se pela galáxia, como ondas de uma pedra que foi lançada em um lago há muito tempo. Mas eles também podem indicar processos mais recentes,
como a presença de choques causados pela interação entre ventos estelares e o meio interestelar. É como observar a superfície de um mar aparentemente tranquilo e perceber, sob a luz certa, pequenas ondulações que denunciam movimentos profundos. Essa combinação de luz, calor, movimento e composição química cria um cenário em que cada partícula conta uma história. A poeira age como um arquivo cósmico, guarda informações sobre a radiação que já absorveu, sobre as colisões que enfrentou, sobre a gravidade que a moldou. E quando o Webb lê esse arquivo com sua sensibilidade quase absoluta, descobre detalhes que ultrapassam os modelos simples. Encontrar essas irregularidades permite compreender que ainda não temos domínio pleno sobre as transições entre o ambiente solar e o ambiente galáctico. Essas transições são suaves, mas carregam mudanças importantes na densidade, na orientação magnética, na quantidade de radiação e na distribuição da matéria. A partir dessas observações, surge a imagem de uma fronteira que não é uma linha, mas uma zona, ampla, profunda, em constante rearranjo. A própria noção de fronteira se transforma quando pensamos no espaço dessa maneira. O limite do sistema solar não é uma borda fixa, é uma região que pulsa, que se adapta ao ciclo solar, à pressão do meio interestelar e às pequenas variações que ocorrem ao longo de milhões de anos. O James Webb não vê essa fronteira como um mapa delimitado, mas como um campo de transição, um lugar onde forças se equilibram, onde partículas entram e saem, onde a luz encontra resistência antes de seguir seu caminho pela galáxia. Parte dos sinais incomuns observados pelo telescópio pode até ser resultado dessa dinâmica, pequenas ondas de energia se encontrando, campos magnéticos interferindo uns nos outros, poeira realinhada pela pressão de partículas solares. O que o Webb faz é revelar a delicadeza desse equilíbrio, mostrando que mesmo um sistema tão familiar quanto o nosso é cercado por fenômenos que ainda pedem interpretação. E quando pensamos nisso sob a luz de uma noite silenciosa, é inevitável sentir uma espécie de fascínio. A ideia de que nosso sistema solar viaja por uma galáxia cheia de estruturas invisíveis, campos, nuvens, fragmentos, ecos, nos lembra que existimos dentro de um ambiente vivo. Não estamos isolados num deserto sideral. Estamos imersos em um oceano cósmico que se transforma o tempo todo, ainda que em escalas lentas demais para percebermos diretamente. E cada anomalia detectada pelo Webb é um convite, uma oportunidade de observar esse oceano com mais atenção, de compreender sua maré silenciosa, de perceber que o universo nos envolve com muito mais complexidade do que supomos ao olhar o céu a olho nu. A partir dessas camadas reveladas, surge um pensamento que se estende como uma linha tênue no escuro. Que outras formas de movimento, luz ou matéria ainda aguardam por esses olhos que finalmente aprenderam a enxergar o silêncio? À medida que a jornada avança e o olhar do James Webb atravessa camadas cada vez mais profundas do escuro interestelar, algo curioso acontece dentro de nós. A ciência continua oferecendo explicações, hipóteses, modelos e comparações, mas o silêncio ao redor dessas descobertas começa a se misturar com outra dimensão, uma dimensão interna, onde a mente tenta acompanhar a vastidão que a luz revela. O universo exterior, com suas estruturas invisíveis e padrões quase indecifráveis, se expande diante dos nossos olhos, e ao mesmo tempo, algo dentro de nós parece se expandir também, como se cada pergunta deixada pela luz abrisse uma pequena porta em nossa percepção. É nesse ponto da caminhada que a ciência toca a fronteira onde se torna reflexão, não por faltar respostas, mas porque o tamanho das perguntas pede uma quietude diferente, uma escuta mais lenta, um tipo de compreensão que não passa apenas pela análise, mas pela sensação. O silêncio cósmico, quando observado tão de perto, deixa de ser ausência de som. Ele se transforma em uma espécie de espelho, refletindo o que acontece dentro do observador. A luz que viaja por trilhões de quilômetros antes de alcançar os espelhos do Webb não chega apenas como informação. Ela chega como lembrança do tempo. Cada fóton captado carrega a história de um caminho percorrido sem pressa,
uma viagem tão longa que nenhuma mente humana pode imaginar de forma plena. E ao perceber isso, começamos a intuir que existe algo profundamente íntimo na maneira como observamos o universo. Ao olhar para o espaço entre estrelas, percebemos que também existe um espaço dentro de nós, um lugar onde pensamentos se movem lentamente, onde memórias se rearranjam como poeira suspensa, onde emoções surgem como pequenos pontos de luz. Não é coincidência que o estudo do cosmos provoque reflexões existenciais. A escala cósmica funciona como um convite para abrir espaço interno, como quem respira fundo ao entrar em um ambiente maior do que o esperado. A ideia de que o universo possui camadas invisíveis ressoa dentro da mente como metáfora. Assim como as partículas interestelares reveladas pelo Webb mostram que o vazio é mais rico do que parece, percepções internas também revelam profundidades inesperadas. Em psicologia, fala-se da mente como um conjunto de processos conscientes e inconscientes, mas quando aproximamos essa ideia da astronomia, surge uma imagem mais poética. A consciência como uma galáxia interior, repleta de regiões acessíveis e regiões que permanecem na escuridão. Em lugares distantes do espaço, a luz encontra resistência ao atravessar poeira antiga. No interior humano, pensamentos encontram resistência ao atravessar emoções antigas. A semelhança não é literal, mas simbólica. Assim como o Webb precisa do infravermelho para enxergar através da escuridão, a mente precisa de silêncio para atravessar o fluxo dos próprios sentimentos. Há momentos em que o que vemos fora nos ajuda a compreender aquilo que sentimos dentro. Em alguns estudos de neurociência, a consciência é descrita como um fluxo contínuo de informações, moldado por memórias que se conectam e se reorganizam conforme a atenção se desloca. É curioso perceber que algo parecido acontece no espaço interestelar. Partículas se movem de acordo com campos invisíveis, organizando-se em padrões sutis, formando estruturas que só se tornam visíveis quando observadas com sensibilidade suficiente. A fronteira entre o sistema solar e o meio galáctico é um exemplo disso, uma região onde forças contrárias se equilibram, produzindo fenômenos discretos, mas constantes. A consciência humana também possui fronteiras assim, onde passado e presente se encontram, onde memória e percepção se equilibram, onde decisões nascem de forças que nem sempre conseguimos explicar. Observar o cosmos, então, se torna um modo indireto de observar a si mesmo. Quanto mais distante olhamos, mais percebemos os contornos da nossa própria interioridade. A física nos ensina que o espaço não é vazio. Ele é um campo em constante vibração, permeado por energia e partículas que se movem como ondas em um oceano profundo. Ao compreender isso, percebemos que a solidão cósmica não é tão absoluta quanto imaginamos. Existe movimento no silêncio, existe ação no aparente repouso, existe troca mesmo na imensidão. E quando olhamos para a nossa vida interior, descobrimos algo semelhante. Pensamentos se movem mesmo quando acreditamos estar parados. Emoções se reorganizam mesmo quando parecem silenciosas. Memórias ressurgem mesmo quando julgávamos esquecidas. A contemplação do espaço, dessa forma, se transforma em uma espécie de cartografia emocional. Não uma explicação, mas um gesto de observação, como quem encosta o ouvido no peito do universo para ouvir seus batimentos lentos. Essa conexão entre o macrocosmo e o microcosmo não anula a precisão científica, ao contrário, amplia a forma de percebê-la. Quando o Webb detecta pequenas oscilações no brilho de uma região interestelar, estamos diante de uma realidade física mensurável. Mas o impacto do dado ultrapassa o número. Ele se transforma em sensação. Algo no corpo entende que a ordem natural das coisas se estende muito além do cotidiano, que somos parte de um processo maior, que existimos dentro de uma corrente de eventos cósmicos que começou muito antes de nós e continuará muito depois. Há uma humildade profunda nesse reconhecimento, uma humildade que não diminui o ser humano, mas o coloca em um fluxo mais amplo, como uma pequena onda dentro de um mar que não cessa.
Talvez seja por isso que, quando as anomalias observadas pelo Webb são descritas em linguagem técnica, dispersões espectrais, assinaturas químicas, variações infravermelhas, algo dentro de nós pressente outra camada, uma camada mais sensível. Sentimos que a realidade não é apenas matéria, é também movimento, ritmo, relação. O universo não é uma máquina, é um processo. E esse processo, em sua vastidão silenciosa, nos convida a perceber nossa própria existência como parte de uma sinfonia maior. Não uma sinfonia que precisa ser decifrada, mas uma sinfonia que pode ser ouvida. E, ao ouvir, algo se reorganiza dentro de nós. Percepções mudam de lugar, preocupações diminuem de tamanho, inquietações se dissolvem como vapor iluminado por uma estrela distante. E assim, enquanto o Webb continua a registrar suas leituras, revelando detalhes que se acumulam como páginas de um diário cósmico, cabe a nós absorver não apenas as informações, mas a quietude que elas carregam. Porque, no fundo, cada descoberta científica não é apenas um acontecimento externo. É também uma oportunidade de respirar fundo, de abrir espaço, de permitir que a vastidão nos lembre do quanto ainda há para sentir. E ao seguir essa linha tênue entre compreensão e contemplação, surge uma pergunta que ecoa tanto no cosmos quanto em nós. O que mais pode ser revelado quando permitimos que a luz atravesse regiões que por tanto tempo habitamos no escuro? Quando a noite parece se estender sem pressa, como um véu que respira sobre a terra adormecida, surge a oportunidade rara de perceber que o universo, em sua vastidão silenciosa, carrega algo de profundamente humano. As observações recentes do James Webb, ao revelarem sinais difíceis de classificar, ampliam essa sensação, não porque apontem para algo extraordinário, mas porque mostram que mesmo o vazio, essa grande extensão escura que imaginamos imutável, possui camadas, pulsações, movimentos que parecem ecoar a própria complexidade da consciência. É curioso notar como cada pequena anomalia captada pelo telescópio, ao invés de fechar uma porta, abre outras, como se a ciência estivesse avançando por um corredor em que cada lâmpada iluminada revela outras duas mais distantes, aguardando para acender. Ao revisitar os dados acumulados, os pesquisadores perceberam que as regiões estudadas pelo Webb apresentam um comportamento térmico que destoa do esperado. O infravermelho, que normalmente deveria mostrar um brilho suave, compatível com a temperatura extremamente baixa da poeira interestelar, revela pontos levemente mais quentes, como se partículas estivessem sendo agitadas por processos invisíveis. Esses processos podem envolver campos magnéticos galácticos, que atuam como mãos invisíveis, organizando a matéria em filamentos, ou interações entre partículas de alta energia que se deslocam pelo cosmos desde eventos explosivos ocorridos há muito tempo. Cada uma dessas explicações é profundamente natural, mas mesmo assim cada uma delas sugere uma dinâmica maior, uma dança contínua entre forças que raramente percebemos. Quando o Webb examina essas emissões, ele lê, na verdade, a história do movimento. Pequenas diferenças de temperatura podem indicar regiões onde partículas colidiram recentemente. Leves mudanças no espectro apontam para deslocamentos lentos, imperceptíveis, mas constantes. É como observar pegadas na areia logo após a maré recuar. Não vemos o movimento da água, mas percebemos sua passagem. Do mesmo modo, o telescópio percebe que o espaço não está parado. Ele respira, expande-se e contrai-se. Reorganiza-se de acordo com forças que se equilibram desde o nascimento da galáxia. E essa respiração cósmica, embora profundamente física, transmite algo quase emocional. Existe uma calma ali, uma paciência que transcende qualquer escala que conhecemos, como se o universo se movesse em um ritmo próprio, imune à urgência humana. Uma das descobertas mais intrigantes do Webb envolve o comportamento de certos espectros, que apresentam assinaturas químicas incompletas, como se algo estivesse interferindo na luz antes que ela chegasse aos sensores do telescópio. Essas interferências podem ser provocadas por poeira carregada eletrostaticamente, por moléculas que absorvem luz de forma incomum
ou por partículas que giram em alta velocidade, fazendo com que a radiação se espalhe em direções inesperadas. Ao estudar essas assinaturas, os cientistas perceberam que há regiões onde a luz parece perder energia de modo suave, como se atravesse um meio levemente mais denso do que o previsto. Esse comportamento lembra o efeito de uma cortina translúcida que suaviza a claridade ao ser distendida diante de uma janela. A luz não desaparece, apenas muda de qualidade. A presença dessas zonas de dispersão também indica que o espaço ao redor do sistema solar possui microestruturas que ainda não foram catalogadas. Imagine uma teia gigantesca, composta por filamentos de poeira e gás tão tênues que nenhuma câmera comum seria capaz de percebê-los. Essa teia não é sólida nem estática, ela vibra com a passagem de partículas, com perturbações magnéticas, com o movimento do próprio Sol pela galáxia. O Webb consegue perceber essas vibrações, não de forma direta, mas por suas consequências. Pequenos desvios no espectro, pequenas curvas no brilho, pequenas alterações no fluxo de radiação, que somadas revelam que a matéria não está distribuída de maneira uniforme. Há regiões mais densas, outras quase vazias, e entre elas, manchas de poeira que parecem se movimentar com uma fluidez que lembraria um nevoeiro antigo, sendo empurrado por ventos sem direção definida. Essa estrutura difusa, ao mesmo tempo física e poética, nos convida a pensar sobre como o universo cria padrões que não pretendem ser padrões. Eles surgem da interação de forças, de colisões aleatórias, de campos que se estendem por anos-luz, e ainda assim possuem beleza. A maneira como a luz se curva ao atravessar essas regiões, a forma como o espectro ganha sutilezas inesperadas, o ritmo lento com que as temperaturas se ajustam, tudo isso lembra uma coreografia sem coreógrafo, uma dança que não sabe que está dançando. A ciência descreve essa dança com equações. A mente humana a percebe como textura, como presença, como algo que fala tanto sobre fora quanto sobre dentro. Há um ponto particularmente interessante nas observações recentes do Webb. Algumas regiões exibem uma repetição suave de assinaturas químicas que indicam moléculas orgânicas simples espalhadas por longas distâncias. São moléculas formadas por carbono, hidrogênio e oxigênio, os tijolos mais comuns da vida, mas neste caso, distribuídas de forma tão rarefeita que formam apenas um perfume químico no espaço. Essas moléculas não indicam vida, indicam matéria que, em outras circunstâncias, poderia participar de ciclos mais complexos. Elas flutuam como sementes que vagam sem destino, levadas por correntes galácticas que não reconhecem fronteiras. E ao perceber essas sementes dispersas, surge a intuição de que o universo não apenas contém matéria, ele contém possibilidade. A vida, afinal, não surge de um único ingrediente, mas da continuidade de processos que se repetem com consistência suficiente para criar padrões novos. Pensar nisso, enquanto observamos o espaço profundo, é como perceber que o próprio universo sustenta um tipo de persistência. Moléculas que se formam e se destroem, poeira que se acumula e se dispersa, luz que viaja por distâncias improváveis, carregando consigo fragmentos de histórias. O que o Webb observa é um capítulo dessa longa narrativa, um capítulo que não aponta para conclusões, mas que lembra que a existência, em qualquer escala, depende de movimentos minúsculos, silenciosos e contínuos. E é nesse silêncio que a reflexão surge com mais força. Se o espaço pode guardar sinais tão sutis, sinais que sobrevivem ao tempo e atravessam a escuridão para alcançar nossos instrumentos, que tipo de mensagens, não intencionais, mas naturais, estão sendo escritas agora, enquanto observamos? Que outros indícios repousam em regiões ainda não iluminadas, aguardando apenas a sensibilidade de um olhar que saiba escutar o que a luz murmura antes de desaparecer? À medida que avançamos para as regiões mais silenciosas dessa jornada, algo no próprio ritmo do cosmos passa a se tornar perceptível, não como som, mas como sensação. É nesse ponto que as fronteiras entre as descobertas externas e as percepções internas
começam a se dissolver. O James Webb continua transmitindo sinais que, a cada nova análise, revelam pequenas camadas de complexidade escondidas atrás de véus de poeira, campos magnéticos e distâncias inconcebíveis. Mas, à medida que interpretamos esses sinais, percebemos que eles também iluminam zonas esquecidas dentro de nós, como se a luz que atravessa o vazio alcançasse, de alguma forma, regiões delicadas da memória e da consciência. O universo, que antes parecia tão distante, assume a forma de um espelho profundo, refletindo não o que somos, mas o espaço onde podemos nos encontrar de maneira mais calma. Muitos físicos descrevem o universo como um sistema em constante expansão e transformação, influenciado por forças que se estendem por escalas de tempo que ultrapassam qualquer referência humana. E olhando as leituras do Webb, entendemos o quanto essa expansão não é apenas direcional, ela é interna, contínua, silenciosa. A beleza em observar como cada partícula no espaço, por mais isolada que pareça, faz parte de uma dança ampla, governada por leis que se repetem sem pressa. A matéria se condensa, se dispersa, se reorganiza. O calor se espalha como um sopro vindo de estrelas antigas. A luz atravessa regiões de densidade variável, contornando obstáculos invisíveis, como uma lembrança que insiste em permanecer mesmo quando tudo à sua volta muda. E ao perceber isso, somos levados a pensar que a própria mente humana funciona de modo semelhante. Pensamentos que se acumulam, emoções que se dissipam, memórias que se recombinam, revelando partes de nós que não existiam da mesma forma antes. No estudo do cosmos, há um conceito conhecido como pressão de radiação, a ideia de que a luz, mesmo sendo imaterial, exerce força. Ela empurra partículas, altera trajetórias, molda a poeira interestelar. Esse princípio, tão simples na teoria, carrega uma metáfora profunda. Aquilo que não possui peso aparente pode, ainda assim, mover o mundo. Algo semelhante ocorre nos processos internos da consciência. Pequenos gestos, pequenos pensamentos, pequenas lembranças, todos atuam com uma suavidade que, ainda assim, pode alterar o curso de uma vida. O Webb observa o modo como a luz reorganiza a matéria espalhada pelo vazio, e esse fenômeno ecoa dentro de nós como um lembrete silencioso de que mudanças significativas raramente começam com rupturas abruptas. Elas se iniciam com deslocamentos quase imperceptíveis. Ao analisar os desvios no brilho captado pelo telescópio, encontramos pistas de partículas que se movimentam como poeira suspensa em um feixe de luz. Esses deslocamentos são tão sutis que só podem ser captados quando a sensibilidade instrumental ultrapassa a capacidade de qualquer olho humano. Mas o que impressiona é a constância dessas variações. Elas aparecem repetidamente, como se o cosmos estivesse tentando nos mostrar que mesmo o silêncio é feito de movimento. E quando isso se traduz para a experiência humana, surge a compreensão de que o silêncio interior também é vivo. Não é ausência de pensamento, é reorganização lenta. Não é vazio, é espaço para que algo novo se forme. Os astrônomos que estudam os dados do Webb frequentemente descrevem as regiões de baixa densidade como mares escuros, onde partículas isoladas navegam por trajetórias imprevisíveis. Essa imagem guarda uma beleza estranha, partículas que não sabem para onde vão, mas seguem movidas por forças que não controlam. E essa descrição se aproxima muito da forma como emoções profundas se comportam dentro de nós. Existem fases da vida em que nos sentimos como essas partículas, soltos em um oceano silencioso, à deriva entre eventos que não podemos prever. Mas, assim como no cosmos, esse aparente desalinho não é um erro. Ele faz parte do arranjo maior. Forças invisíveis, gravidade, magnetismo, energia, guiam partículas em caminhos que só se revelam como ordem quando vistas de longe. Na vida, também há forças invisíveis. O impacto de encontros, o efeito de escolhas pequenas, o peso de lembranças antigas. Tudo isso nos move por caminhos que só ganham sentido quando observamos o conjunto. Enquanto o Webb prossegue examinando essas regiões delicadas, um padrão sutil se torna evidente.
o que parecia anomalia, o que parecia desvio, o que parecia irregularidade, na verdade compõe um retrato mais amplo, no qual cada variação contribui para formar uma paisagem coerente. É como olhar um quadro impressionista de muito perto. Vemos manchas, distorções, imperfeições. Mas ao nos afastarmos, a imagem ganha profundidade. Assim também acontece com o universo. As pequenas irregularidades detectadas pelo Webb não são falhas, são detalhes de uma trama extraordinariamente complexa. A fronteira do sistema solar, que antes parecia apenas uma linha tênue entre luz e sombra, se revela como um campo vibrante, repleto de partículas que sussurram histórias antigas, moldadas por forças que se estenderam por bilhões de anos. E quando traduzimos isso para dentro de nós, percebemos que emoções aparentemente deslocadas, pensamentos desconexos, memórias que surgem sem aviso, tudo isso pode, ao longo do tempo, revelar uma coerência mais profunda. A mente humana, como o cosmos, cria significado não no instante, mas na soma dos instantes. E é justamente essa soma que transforma o caos em padrão, o silêncio em narrativa, o movimento em sentido. O Webb, ao observar regiões que se encontram entre o conhecido e o desconhecido, nos lembra que a própria vida é feita desses intervalos, momentos de transição que não se deixam definir facilmente, mas que carregam potencial para revelar algo essencial. Talvez seja por isso que cada nova descoberta científica, ao invés de saciar a curiosidade, faz com que ela se amplie. O universo não responde, ele amplia a pergunta. E assim, seguindo esse fio que conecta o cosmos e a consciência, o invisível e o sensível, a luz e o silêncio, surge uma pergunta que desliza devagar pelo espaço entre pensamentos. Que outras formas de presença podem estar se revelando, tão discretas quanto a poeira iluminada por um raio de luz distante, aguardando apenas o instante certo para serem percebidas? No fundo da noite, quando a respiração do mundo parece se tornar mais lenta, resta apenas a sensação contínua de que algo maior nos envolve, não como resposta, mas como presença. As últimas imagens deixadas pelo James Webb, com suas luzes que viajaram por eras até encontrarem um espelho dourado suspenso no vazio, ecoam como um lembrete da vastidão que sempre existiu para além do que entendemos. A cada pequeno desvio, a cada assinatura discreta, a cada brilho que hesita, percebemos que o universo continua oferecendo mistério na mesma medida em que oferece luz. E nesse instante em que tudo parece finalmente repousar, torna-se claro que talvez seja essa a verdadeira dádiva, a impossibilidade de compreender por completo. A noite, assim como o cosmos, guarda em suas sombras aquilo que ainda não sabemos nomear. E quando olhamos de novo, percebemos que não precisamos nomear tudo para sentir a beleza silenciosa que vibra no escuro. Há um trecho dessa jornada que permanece comigo. Aquela primeira impressão de vento frio, de estrelas respirando devagar, de luzes distantes carregando histórias que atravessaram o tempo. Agora, ao final, essas imagens retornam como quem fecha um círculo. As anomalias vistas pelo Webb, os espectros incompletos, os movimentos quase invisíveis, tudo isso se acomoda suavemente dentro da memória, como granulosidades de areia que se assentam após a maré recuar. O conhecimento não desaparece, mas se mistura a algo mais amplo, algo que toca não apenas a lógica, mas uma parte mais antiga de nós, a parte que reconhece o infinito não pela mente, mas pela sensação de silêncio que acompanha o pensamento. E essa sensação torna tudo mais leve, como se o mistério tivesse deixado de ser desafio para se tornar companhia. É curioso perceber como o universo, ao ser observado com tanta profundidade, nos devolve não certezas, mas espaço. Espaço para sentir, para respirar, para aceitar que talvez algumas perguntas foram feitas para permanecer abertas. O cosmos se expande, as partículas seguem seus caminhos, a luz continua sua travessia, e nós, tão pequenos diante dessa vastidão, encontramos uma forma de paz ao aceitar que não estamos aqui para decifrar tudo. Estamos aqui para testemunhar, para ouvir,
para acompanhar o movimento lento da noite enquanto ela desliza por entre pensamentos que não precisam de conclusão. Há um tipo de resposta escondida nesse silêncio, não uma solução, mas uma companhia, como se o próprio universo dissesse que tudo faz parte de um ciclo maior e que cada dúvida também tem seu lugar. Talvez nunca saibamos todas as respostas. Talvez o universo seja apenas um convite para continuarmos perguntando. E talvez não importe entender tudo agora, porque o silêncio também é uma forma de resposta. Um silêncio que não assusta, mas acolhe, que não encerra, mas descansa. Um silêncio que se curva suavemente ao redor de quem observa, como a noite fechando os olhos sobre o mundo, entregando-se ao próprio mistério. Se essa jornada fez sentido para você, pode se inscrever no Ciência antes de dormir e continuar explorando esse silêncio curioso conosco.